E aí, galera, nono ano, Brasil entre duas ditaduras, nós estamos entre 1945 a 1964. Nós estamos fazendo então esse corte histórico aí, quando Vargas deixa o poder e quando no final de 64, né, no início de 64, assume Castelo Branco como o primeiro presidente militar. Então sai Vargas e Castelo Branco. Nesse meio aí é a nossa aula. O Brasil entre duas ditaduras militares, de Vargas e dos militares. Dutra assume em 1945, 55% dos votos, bacana. Vargas parece que tinha saído de cena, professor, não saiu, porque ele volta como senador da República pelo Rio Grande do Sul, bacana. Dutra faz o rompimento diplomático com a União Soviética, faz a cassação dos direitos políticos do PCB e fala o seguinte: olha, o Partido Comunista Brasileiro está tentando implantar o comunismo no Brasil, por isso então eu vou tirar todos os direitos políticos desse partido e vou perseguir os seus líderes. Bacana. 46, então, vai ter uma Constituição nova, nós vamos ter mais uma Constituição bacana. Primeiro, ela se assume republicana, ela se assume presidencialista, ela vai dar direito à expressão e direito a pensamento, você pode falar e pensar, autonomia dos três poderes, voto para mais de 18 anos, detalhe, um avanço, né? As mulheres passam a ter direito a voto e direito a se candidatar, só que só quem tem só os alfabetizados podem votar, quem não é alfabetizado está suspenso o direito político de voto. Direito à greve, então parece que o Dutra ia ter uma linha radical, mas no papel, fora o rompimento e a cassação, ele traz medidas democráticas, né? Começa a avançar na democracia. Tá, 45 então, Dutra pegou. 50, Vargas volta, aí sim, agora volta novamente como presidente. Inclusive ele vai colocar um slogan forte, né? Ele manda colocar o seguinte slogan: bota o retrato do velho outra vez. Bacana, bem contrário ao pensamento político de Dutra, a primeira coisa que ele vai se afirmar é nacionalista. Então o slogan dele é: o petróleo é nosso e vida que segue, né? Nada de trabalhar para o capital norte-americano, vamos trabalhar para o capital nacional, né? Vargas se assume então nacionalista. Bacana. Em 53, o ministro de Vargas, Jango, vai simplesmente aumentar o salário mínimo 100%. Isso vai gerar uma crise na igreja, na imprensa, no comércio, então todo mundo contra Vargas, pressão dos militares, já estavam com medo de Jango. Jango começa essas medidas de aumento do salário mínimo 100%. Então a pressão foi grande, Jango foi demitido, mas detalhe, Vargas manteve o salário em alta, 100%. 54 chega o final de Vargas, né? Ele tinha um inimigo bem assumido, que era Carlos Lacerda, que escrevia artigos, apontava Vargas como sendo uma pessoa cruel e com espírito ditador. Tá. Vai acontecer o atentado, né? Vai ter um atentado com um oficial da aeronáutica e nesse atentado era para matar Carlos Lacerda, mas matou foi o oficial da aeronáutica e Vargas é acusado. Em 54, então, o exército marcha para tomar o poder de Vargas e antes que isso ocorra, Vargas então vai cometer suicídio e vai deixar a famosa carta testamento, né? Saiu da vida e entra para a história. Então, segundo governo, Vargas, primeiro nós já tínhamos falado do seu Dutra, segundo Vargas. Vamos para o terceiro então. Qual que é o terceiro, professor? JK. Então o cara vai desenvolver em 1955, um cara super moderno, né? Vai fazer a construção de Brasília, vai trazer os arquitetos que estavam estudando na França e vão colocar um modelo arquitetônico da nova capital idêntico ao modelo de Paris, coisa bonita. Então nós estamos aí imitando a Europa, top. Algumas contradições, né? Por exemplo, depois a gente pode discutir o centro, o plano piloto excelente, mas as cidades satélites em volta, um fracasso. Mas isso é uma questão arquitetônica que a gente discute também depois, mas bacana. Sem falar também que o Brasil aumentou a dívida externa de forma louca para fazer a construção de uma cidade. Você imagina, a construção de um estádio de futebol é caro, imagina de uma cidade toda aquela estrutura bacana que é Brasília, né? O plano piloto ali, as obras do Congresso,
e a vida que segue. Tá, ele tinha como vice aí João Goulart, ele promete aquelas metas, né, os 50 anos em 5, né, as 5 metas, vão melhorar a energia, o transporte, a indústria, a educação e a produção de alimentos. Passa o governo de JK, entra então Jânio Quadros, Paulista Jânio Quadros, em 60. Também bem no conflito da Guerra Fria, bem acirrado, né, 60, Estados Unidos, União Soviética, e ele tem uma ambiguidade, ele não é nem de um lado nem de outro. Quer ver o que ele faz? De um lado norte-americano, ele busca aproximação com o FMI, promete diminuir os gastos públicos, todo banco adora isso, o Banco Internacional adora quando o Brasil fala que vai reduzir os gastos públicos, congelou os salários. Então todo mundo pensa, nossa, esse cara ele é norte-americano. Só que ele chama aqui, em 61, Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, né, o argentino Che Guevara, e dá uma medalha de honra para o cara. Os militares ficaram loucos, né? E esse indivíduo, ele era meio aloprado, porque o slogan dele era fim da corrupção, e ele usava como slogan, então andava com a vassourinha, né? Dizendo, eu estou varrendo a corrupção desse país. Ele proibia brigas de galo, proibia o uso de biquíni em praias. As mulheres que fossem fazer desfile público só podiam desfilar com roupa social. Então era muito aloprado. Em 61, muita pressão sobre ele, pressão de todo lado. Em 1961, ele então, em menos de um ano de governo, ele pede então para sair. E ele deixa uma frase meio enigma, né? Fala, as forças estranhas não me deixaram governar. E depois todo mundo sabe que as forças estranhas que não o deixavam governar era o Congresso, né? Que estava pressionando, votando contra. Ele achava o Congresso corrupto. Por incrível que pareça, as pessoas já achavam o Congresso corrupto em 61. Tá, 61 então deixa o governo, o vice Jango assume. Só que para assumir já teve que ter uma campanha da legalidade, o Congresso teve que fazer a campanha. Leonel Brizola, né, PDT, vai fazer então a campanha da legalidade para que Jango garanta Jango no poder. Jango assume o poder. Só que em 1961, quando Jango assume, logo depois os militares deixam assumir, mas mudam o sistema político brasileiro. E nós vamos passar então a ter um parlamentarismo, vamos sair do presidencialismo. Lembra que a eleição em 61 garantia, a Constituição de 46 falava que tinha que ser presidencialista, mudaram a Constituição e vamos ter então agora um parlamentarismo no Brasil e o primeiro-ministro é Tancredo Neves, ou seja, Jango estava lá, só que ele não mandava nada, quem mandava é Tancredo Neves e quem mandava era o Congresso, mais uma vez o Congresso dá o golpe. Só que em 63, Jango faz um plebiscito e o povo escolhe, 80% da população escolhe voltar ou retomar o presidencialismo, ou seja, aí ele vai ser agora líder do país de novo, então ele assume como líder do país de novo. Detalhe, já estava em conflito com os militares, já estava em conflito com o mundo político. E ele vai fazer reformas chamadas reformas de base. E olha que reformas malucas o cara prometeu. Não deu certo, mas promessas fortes. Número 1, limitar o lucro e os investimentos dos bancos. Então o banco ia ter que falar onde investir e não poderia ter X lucro. Tem que diminuir os lucros e investir em obras aqui no país. Limitar o lucro dos bancos. 2, quem fosse analfabeto podia votar, não tem nada a ver, o cara não sabe escrever, mas tem que votar. Ele pede que o pessoal faça uma nova leitura da questão do analfabetismo, né? Possa votar quem é considerado analfabeto. 3, negociação das dívidas. Todo mundo pensou que ele ia dar o cano na dívida, não ia pagar as dívidas da construção de Brasília e as dívidas externas do país que já prolongaram. Foram terminar só lá no governo do Lula, né? Mas tudo bem, vamos lá, vida que segue aqui. 4, isso aqui é o mais forte, ele ia limitar ou mudar o sistema de cobrança de impostos. As grandes fortunas e as pessoas ricas iam pagar mais impostos que aos pobres. É justo, né, professor? É justíssimo. Só que quem manda são eles, então ninguém aceitou essas reformas. Então, em 64, ele tentava promover campanhas, né? Quando ele tentava promover uma campanha no Rio, a igreja, a imprensa, os militares, a classe média
fez uma grande campanha em São Paulo pedindo então a saída de Jango. E em 64 então os militares o pressionaram e ele deixa o poder então e assim vai assumir Castelo Branco. Essa é uma visão geral do capítulo, tem muito conceito, estuda bastante, pega firme e vamos tirar 10 nessa prova. Top? Tamo juntos, vamos para cima, mano.